Recentemente, os rumores sobre a possibilidade de um retorno de um dos ídolos da torcida tricolor, o goleiro Fábio, começaram a circular com força nos bastidores do Fluminense. Essa notícia não apenas agitou os corações dos torcedores, mas também trouxe à tona uma onda de esperança e expectativa. Fábio, que fez história no clube e conquistou legiões de fãs com suas defesas espetaculares e liderança em campo, pode estar voltando para reerguer uma equipe que busca renovar seus objetivos e sua força no cenário do futebol brasileiro. Imagine a cena, o Maracanã lotado, a torcida pulsando, e, de repente, Fábio aparece novamente defendendo as cores do Fluminense. A emoção é palpável. O goleiro, que se despediu do clube em um momento de grande carinho por parte dos torcedores, agora pode ter uma nova chance de brilhar e levar o tricolor a novas conquistas. A nostalgia trazida por esse possível retorno nos remete a grandes partidas, momentos decisivos e, claro, a uma conexão especial entre o jogador e a torcida. A necessidade de um goleiro experiente se torna ainda mais evidente quando analisamos a situação atual do Fluminense na tabela. A equipe, que luta para se firmar entre os primeiros colocados do campeonato, precisa de um atleta que não apenas tenha habilidade, mas que também conheça a pressão do jogo e a importância de cada partida. Fábio, com sua trajetória marcada por atuações memoráveis, surge como o nome ideal para essa missão. Além disso, a volta de Fábio não se trata apenas de um retorno a uma posição. É sobre a renovação de um espírito. O goleiro não é apenas um jogador, ele é um símbolo, uma referência para os mais jovens que estão começando a carreira agora e precisam de alguém que os inspire. Fábio representa a resiliência e a determinação que caracterizam o Fluminense, e sua presença poderia ser um divisor de águas para a equipe, trazendo não apenas segurança defensiva, mas também aquela confiança que só um verdadeiro líder pode oferecer. Neste contexto, vamos explorar, ao longo deste roteiro, os diferentes ângulos que cercam essa possível volta. Iremos analisar o impacto tático que a presença de Fábio poderia ter no time, as especulações financeiras que envolvem sua contratação, a história rica que ele construiu com a camisa tricolor e, finalmente, como tudo isso se liga ao futuro do Fluminense. Prepare-se para uma jornada emocionante pelo mundo do futebol, onde o passado se encontra com um futuro promissor. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois você não vai querer perder nenhuma atualização sobre essa e outras notícias do nosso querido Fluminense. Agora, vamos mergulhar fundo no aspecto tático e estratégico que a volta de Fábio Ares poderia trazer ao Fluminense. Pense por um momento em como a presença de um goleiro com a experiência e a capacidade de leitura de jogo de Ares poderia mudar a dinâmica da equipe. Sob a batuta do técnico, que certamente se vê diante de uma encruzilhada, a inclusão de um jogador desse calibre pode transformar o modo como os defensores atuam e, por consequência, como a equipe se posiciona em campo. Com áreas entre os postes, os zagueiros teriam uma base sólida para trabalhar. Ele não é apenas um guardião de gols, é um verdadeiro maestro, capaz de organizar a defesa e transmitir segurança em momento de pressão. Imagine aquele lance decisivo, onde o adversário avança com tudo. A torcida prende a respiração, mas, ao olhar para trás, vê Ares pronto para agir, confiante, como um pilar inabalável. Essa sensação de segurança é essencial em um campeonato acirrado, onde cada ponto conta. Além disso, a capacidade de Fábio de sair jogando bem e com precisão poderia permitir ao Fluminense adotar uma postura mais ofensiva. Com a habilidade de iniciar jogadas a partir do gol, ele amplia o leque de opções para o técnico. A equipe pode se sentir mais à vontade para explorar o ataque, sabendo que, mesmo em um contra-ataque adversário, possui um goleiro que pode defender com maestria e, ao mesmo tempo, iniciar uma jogada que leve à vitória. Essa transição rápida entre defesa e ataque é um dos pilares do futebol moderno e, com Ares, o Fluminense pode se beneficiar enormemente. Outro ponto a considerar é a profundidade do elenco. O retorno de um jogador do nível de Ares não apenas fortalece a posição de goleiro, mas também cria uma competição saudável dentro do elenco. Goleiros mais jovens ou até mesmo aqueles que tiveram a titularidade recentemente podem se sentir pressionados a elevar seu nível de desempenho. Essa competição interna é crucial para o desenvolvimento de todos os jogadores, pois estimula melhorias e evolução constante. É claro que, para tudo isso acontecer, a adesão da torcida é fundamental.
O apoio da arquibancada pode fazer toda a diferença, especialmente para um time que busca reerguer sua posição no campeonato. A presença de Fábio Arias em campo não apenas fortaleceria a defesa, mas também uniria a torcida ao redor de um ídolo. A sinergia entre jogador e torcedores é uma força poderosa no futebol, e, com a volta de Fábio, espera-se que essa energia contagiante retorne às arquibancadas. Agora, eu quero saber de você, torcedor tricolor, como você imagina que seria a volta de Fábio Arias em campo? O que ele poderia trazer de novo para o Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz é essencial para essa conversa que está fervendo nos bastidores do nosso clube. Avançando para o lado financeiro da situação, a grande pergunta é: será que o Fluminense tem as condições necessárias para trazer Fábio Arias de volta? O mercado do futebol é uma montanha-russa de emoções, e quando se fala de um jogador que já foi ícone do clube, a situação se torna ainda mais complexa. A análise tática que fizemos anteriormente nos mostra que a presença de um goleiro como Arias pode ser um divisor de águas em campo, mas essa mudança tática também tem um reflexo direto nas finanças do clube. Nos últimos anos, o Fluminense tem enfrentado desafios financeiros, como muitos clubes brasileiros. Com dívidas acumuladas e investimentos necessários em infraestrutura, a contratação de um jogador como Fábio representa um investimento significativo. Contudo, o retorno de um ídolo pode trazer não apenas valor esportivo, mas também um potencial aumento na venda de camisas, ingressos e patrocínios. Fábio, com sua imagem forte e a popularidade que mantém entre a torcida, poderia ser um trunfo valioso para gerar receita e ajudar a equilibrar as contas do clube. A conexão entre o impacto tático e financeiro é clara. Um goleiro de renome pode elevar a performance do time, mas também atrair mais torcedores aos estádios e impulsionar as vendas de produtos oficiais. Quando o Fluminense investe em um jogador com a história de Fábio, não está apenas buscando reforçar a equipe, mas também almejando um retorno financeiro que pode ser vital para a saúde do clube. Além disso, a questão salarial não pode ser ignorada. A expectativa é que, se a negociação avançar, Arias precise de um contrato que reflita sua importância e experiência. O Fluminense terá que encontrar um meio-termo entre a necessidade de manter a saúde financeira do clube e a vontade de trazer um jogador que pode ser o diferencial em campo. Jogadores com a história de Fábio costumam atrair não apenas a atenção da imprensa, mas também de patrocinadores e parceiros que veem valor em associar suas marcas a ídolos do esporte. É aqui que a gestão do clube precisa ser astuta. O diálogo entre a diretoria e o técnico será crucial para definir os limites de uma negociação viável. Uma proposta bem estruturada, que leve em consideração o impacto que Fábio pode ter tanto dentro quanto fora de campo, pode facilitar um retorno exitoso. Além disso, a diretoria pode precisar explorar algumas soluções criativas, como parcerias empresariais ou até mesmo campanhas de financiamento coletivo para ajudar a viabilizar esse sonho. Contudo, a situação de mercado pode mudar rapidamente. Outros clubes também podem se interessar pelo goleiro, e nesse momento, a agilidade do Fluminense será fundamental. O torcedor deve ficar atento a cada movimentação da diretoria, pois a corrida por um jogador como Fábio não é apenas sobre dinheiro, é uma questão de estratégia e timing. Agora, torcedores, o que vocês acham? Será que o Fluminense está preparado para trazer Fábio de volta? Como você vê a importância dele para a saúde financeira do clube? Vamos discutir isso nos comentários. Entramos agora em um aspecto que muitas vezes é esquecido em meio a números, táticas e estratégias: a história. A trajetória de Fábio Arias no Fluminense não é apenas uma série de jogos e estatísticas, é uma narrativa rica que ressoa com a paixão da torcida. Fábio chegou ao Fluminense em um momento de transformação. Desde o início de sua passagem, suas atuações foram marcadas por defesas milagrosas e uma segurança sob pressão que inspirava seus companheiros. Ele não era apenas um goleiro, era um verdadeiro líder, alguém que se destacava em momentos críticos, tornando-se uma muralha impenetrável para os adversários. Com o passar dos anos, Fábio se tornou um símbolo de perseverança e dedicação. Ele viveu altos e baixos, mas sempre se manteve leal ao clube. As memoráveis defesas, as celebrações com a torcida e os momentos de angústia em finais de campeonato construíram uma ligação emocional com os torcedores.
Lembranças de jogos históricos, onde ele foi fundamental, permanecem vivas na memória coletiva da torcida tricolor. E agora, ao se especular sobre seu retorno, essas memórias emergem novamente, como um chamado à esperança. Fábio não é apenas um nome em uma escala de talentos, ele é um dos pilares da história recente do Fluminense. Sua volta poderia reavivar essa conexão especial entre o jogador e a torcida, criando uma atmosfera de otimismo e fé na capacidade do time de superar obstáculos. A importância de ter um ídolo de volta ao clube é inegável. Sua presença poderia ser o combustível necessário para uma nova fase de conquistas. Ao relembrar a trajetória de Fábio, somos levados a refletir sobre o legado que ele poderia continuar a construir. Voltar ao clube onde se tornou uma lenda não é apenas uma oportunidade de revitalizar sua carreira, mas também de deixar uma marca ainda mais profunda na história do Fluminense. O que ele poderia conquistar ao lado de uma nova geração de jogadores? Imagine a inspiração que ele poderia oferecer, mostrando que o amor pelo clube é o que realmente importa. Fábio não é apenas um goleiro, ele é um símbolo de tudo o que significa ser tricolor. E você, torcedor? Quais são as suas lembranças mais marcantes de Fábio no Fluminense? Que momentos você gostaria de ver novamente em uma possível volta dele? Compartilhe suas histórias nos comentários e vamos juntos celebrar a história do nosso clube. O que será que o futuro nos reserva? Vamos torcer e esperar. Chegamos ao clímax desta jornada, onde unificamos todos os ângulos discutidos e contemplamos o futuro do Fluminense e a possível volta de Fábio Arias. Após analisarmos a importância tática, os desafios financeiros e a rica história que ele carrega, fica evidente que a volta de Fábio não é apenas uma questão de futebol, é uma questão de identidade e renascimento. Para o Fluminense, a chegada de um jogador como Fábio poderia ser a chave para desbloquear um novo capítulo. A equipe, que tem enfrentado desafios nos últimos tempos, encontraria em sua liderança e experiência um novo alicerce. A energia positiva que sua presença traria poderia revitalizar não apenas o time, mas toda a torcida, criando um ciclo vicioso de motivação e apoio. Se olharmos para a tabela atual, a situação do Fluminense se torna ainda mais crítica. É um momento em que a equipe precisa não apenas de um bom desempenho, mas de um verdadeiro líder em campo. Fábio Arias poderia preencher essa lacuna, proporcionando a segurança necessária para que os jogadores mais jovens se desenvolvam e cresçam sob sua tutela. A chance de ver um ídolo inspirando uma nova geração é algo que pode não apenas reverter a situação atual, mas também estabelecer um legado duradouro. Contudo, é crucial que a diretoria atue com inteligência e estratégia. A negociação deve ser conduzida com cuidado, equilibrando as necessidades financeiras do clube e a vontade de trazer de volta um dos grandes nomes da história tricolor. Um retorno que não apenas traga alegrias, mas que também fortaleça a saúde financeira do clube é um objetivo que todos devemos apoiar. Para concretizar essa volta, a diretoria do Fluminense pode adotar algumas estratégias. Primeiro, é fundamental estabelecer um diálogo aberto com Fábio e seus representantes, demonstrando o interesse genuíno do clube em tê-lo de volta. Além disso, a busca por parcerias e patrocínios que possam ajudar a viabilizar a negociação é essencial. O apoio da torcida também pode ser um diferencial. Campanhas de engajamento e arrecadação podem mostrar a força da nossa paixão e a vontade de ver Fábio novamente com a camisa tricolor. Outro ponto importante é a análise do elenco atual. A diretoria deve avaliar cuidadosamente como Fábio se encaixaria na equipe, considerando não apenas sua qualidade técnica, mas também o impacto emocional que sua presença traria. Criar um ambiente acolhedor e motivador para o retorno dele pode ser a chave para um recomeço vitorioso. E agora, enquanto nos aproximamos do final desta análise, deixo uma pergunta no ar. Será que a volta de Fábio Arias é o que o Fluminense precisa para se reerguer e sonhar mais alto? O que você, torcedor, acredita que seria necessário para tornar esse sonho realidade? Vamos continuar essa conversa nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, pois o Fluminense em Foco está sempre aqui para trazer as novidades e emoções do nosso amado clube.